Jesus, pelo qual ele mesmo deu-se prazer àqueles que a ele buscavam com amor, o ato chamado milagre. Era natural o milagre acontecer que tinham fé. Outros milagres aconteceram por pessoas que não tinham fé, e outros milagres aconteciam e aconteceram quando ele dava-se a sua própria vontade a realizar o milagre. Ora, o milagre com fé, ele acontece quando a nossa fé atinge o alvo e a meta daquilo que é impossível aos nossos olhos e não temos possibilidade humana, financeira, física de alcançar. Mas acreditamos fielmente na existência dele, na morte, não só na morte, na sua ressurreição, para alcançar pela fé o nosso milagre. Eu disse que algumas pessoas alcançaram o milagre sem fé. Houve um tempo onde alguns demônios enviados por Satanás se apoderaram de muitas vidas na época em que Jesus começou a pregar na Galileia e em Cafarnaum. E diz a Bíblia que um dia os discípulos se depararam com uma situação tenebrosa, de uma forma tão horrível e triste, que o espírito que pegou o garoto de 12 anos de idade era um espírito assassino. A Bíblia diz que o mesmo, sendo possesso ou possuído pelo espírito mau, o demônio em alguns momentos jogava o rapaz, o adolescente, no fogo, tirava do fogo, jogava na água, tirava-o da água, fazia com que ele rangesse os seus dentes, cortava a sua língua em sangrar e puxava seus próprios cabelos altos se destruindo. Quando os discípulos em costume expulsavam demônios pelo nome de Jesus, e até então eles não tinham se deparado com esta situação de dizer sai em nome de Jesus e o demônio não obedecer, de tal forma que o pai do garoto foi até Cristo e perguntou a ele por que os teus discípulos não conseguiram tirar o espírito mau do meu filho. Os fariseus começaram uma reunião e criticaram a forma que os discípulos não conseguiram os demônios. Então Jesus vai até o menino e pergunta em seus ouvidos como se chama aquele demônio. E o demônio, ele diz que não está só. Ele se identifica como uma possessão de legião. Quer dizer, é um grupo de demônios que formam-se legião. Em Roma, ela pode ser de 1.800 a 1.400. Legião em Israel, que era a primeira guarnição, 600 homens. Legião, ela pode atingir de 120 a 240. Em Jerusalém, assim que seria uma legião de 600 espíritos maus, de artimanha satânica, para destruir a vida do garoto. O plano do diabo era entrar na casa, destruir a casa, acabar com a casa e demolir a família. Então Jesus chama os discípulos à parte e diz, olha, aqui é diferente. Existe uma casta de demônio que ela só pode ser expulsa com jejum e com oração. Aí vocês receberão poder e autoridade suficiente para expeli-lo. O pai do menino, quando viu essas palavras, correu aos pés de Jesus e disse bem assim, Senhor, me ajuda, pelo menos na minha incredulidade. Ele foi sincero, ele não escondeu quem ele era, ele não se automascarou, dizendo que tinha sem ter, que possuía sem poder, que era sem o ser querer. Então ele diz, eu sou isso aqui, me ajuda na minha incredulidade. Eu não creio, não tenho condições, a minha fé não alcança, mas eu estou lhe pedindo, tem como o Senhor me ajudar? Quando ele se identificou como um incrédulo, que o milagre não acontece na incredulidade, mas ele faz um confessionário da sua incredulidade, Jesus expulsa o demônio do menino e entrega imediatamente ao seu pai como morto, até que ele recupera-se e pede para que dê de beber e de comer. O terceiro milagre realizado seria um ato da própria vontade de Deus. Quando Deus imprime a sua vontade na vida do homem,
esse Deus vai agir de forma extraordinária. Milagre não se explica, é o que todos falam e é uma realidade. Ele fará coisas inexplicáveis, absurdas, coisas que não há conotação, nem há ligação entre o homem e entre ele, quando ele faz um milagre sobrenatural. A Bíblia fala sobre o primeiro milagre é chamado milagre normal. Pastor, o que é um milagre normal? Curando cego, mudo, surdo, paralítico e até mesmo ressuscitando mortos. Do milagre sobrenatural diante da medicina humana, porque o homem não tem poder de realizar as